Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estamos mais uma quarta-feira das maravilhas na presença do Senhor, onde já tivemos momentos de louvor e de adoração. Então agora nós vamos para o momento da palavra de Deus, onde Deus fala de uma maneira mais clara, de uma maneira mais objetiva, mais dirigida para os nossos corações, amém? Aleluia! Então eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, aleluia, que está me ouvindo nesse momento, abrir a sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, para lermos do verso 16 ao 22. Amém? Aleluia! 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 16 ao 22. E eu quero convidar você que está em casa agora me ouvindo através da rádio Eis-me Aqui. Pegue a sua Bíblia e abra 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 16 ao 22, que diz assim, irmãos. Verso 16: regozijai-vos sempre. Verso 17: orai sem cessar. Verso 18: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Verso 19: não extingais o Espírito. Verso 20: não desprezeis as profecias. Verso 21: examinai tudo, retende o bem. E versículo 22: abstende-vos de toda a aparência do mal. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Deus maravilhoso e amado, queremos te louvar, Senhor, nesta hora e te agradecer pela oportunidade de podermos aqui, Senhor, aleluia, pregar a sua palavra, ouvir os seus ricos conselhos, aprender, aleluia, com o Senhor que é manso e humilde de coração. Oh Deus amado e bendito, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, ministra nos nossos corações, Espírito Santo, pois nós nos abrimos para o entendimento da sua palavra. Esconda-me por trás da cruz de Cristo e seja exaltado na minha vida e na vida da igreja, pois nós choramos assim no nome de Jesus. E a igreja diz: glória a Deus. Podem sentar, amados. Meus irmãos, o tema da mensagem de hoje é os 7 conselhos de Deus. Amém? Os 7 conselhos de Deus. Estamos iniciando o ano, não é? Hoje é o 11º dia do ano. Glória a Deus. E geralmente o primeiro mês do ano é um mês de reflexão, é onde a gente para e começa a analisar em 2 dimensões diferentes. Primeiro, o que fizemos, e segundo, o que pretendemos fazer. O que fizemos é passado, é apenas para o momento de refletirmos e extrairmos as lições, o aprendizado, o amadurecimento e o crescimento daquilo que fizemos. Amém? Não é algo para nós ficarmos lamentando, não é algo para ficarmos se maldizendo, mas é algo para extrairmos verdades para aplicação da nossa própria vida. Amém, irmãos? Aleluia! E a segunda dimensão é o que pretendemos fazer. Essa
ela tem que ser feita com o máximo cuidado possível. Por quê? Porque nós não devemos cometer os mesmos erros que nós cometemos no ano passado. Nós não devemos cair nas mesmas ciladas que caímos no ano passado. Nós não devemos praticar as mesmas coisas que praticamos o ano passado. A palavra do Senhor diz: eis que tudo se faz novo. Amém? Por isso que é ano novo, porque as coisas velhas já passaram. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Então, não existe coisa melhor do que nós iniciarmos o ano com aquela perspectiva de crescimento, de melhora. Amém? Do que ouvir os conselhos do Senhor. Porque se nós palmilharmos aqui nesses conselhos, teremos o melhor ano da nossa vida. Preste atenção. A palavra do Senhor diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. E há um provérbio popular que contradiz isso. Diz que se conselho fosse bom não se dava, se vendia, não é? Mas eu quero dizer a você que Deus, Ele tem 7 conselhos para a sua vida, para você viver este ano excelente de graça. Glória a Deus. Amém? Então, qual é o primeiro conselho que o Senhor, Ele diz para mim, para você nessa tarde? Aleluia! Versículo 16: regozijai-vos sempre. Glória a Deus. Preste atenção, meu irmão. Ocasionar regozijo a alguém é o que significa essa expressão regozijar. Amém? Regozijar significa ocasionar regozijo a alguém, fazer com que alguém se sinta feliz, satisfeito, alegre. Também alegrar-se, contentar-se, glória a Deus, encher-se de alegria ou de contentamento, ter prazer naquilo que se faz. Preste atenção, meu querido, na vida as coisas dependem muito mais da forma como nós as enxergamos do que do modo como elas realmente são. Aleluia! De fato, a maioria dos acontecimentos que ocorrem conosco em nosso redor são, em sua essência, neutros e em si mesmo, cabendo a cada um de nós interpretá-las de acordo com a maneira que enxergamos e interagimos com a realidade e o ambiente que nos cerca. Aleluia. Amados, então preste atenção aqui. Regozijar-se tem duplo sentido. Primeiro, fazer alguém feliz, promover alegria na vida de outras pessoas, levar outras pessoas a estarem alegres, satisfeitas, regozijadas. Isso nos causa bem. Lembre-se que quando você faz o bem para alguém, aquele bem retorna para você. Amém? É a lei do retorno, ou a lei da semeadura. Se eu estou semeando alegria na vida do meu irmão, isso significa que eu vou colher alegria. Se eu estou semeando paz na vida do meu irmão, isso significa que eu vou colher paz. Amém? Então, aplica-se também no segundo sentido. Qual é o segundo sentido? É a maneira como eu e você estamos enxergando as coisas que nos acontecem. Amém? Como é que você está enxergando a vida? Como é que você está enxergando o seu dia a dia?
Será que você tem acordado sempre com bom humor, sempre alegre, mesmo com as más notícias batendo na sua porta, mas você está ali alegre, você está satisfeito? Porque isso é a maneira que vai fazer com que o seu dia seja bom ou não. Se você já acorda de manhã mal-humorado, então o seu dia vai ser todo mal-humorado. Você vai estar semeando mau humor. O que é que você vai colher? Mau humor. Amém? Amém? Então a palavra do Senhor nos dá o primeiro conselho. Qual é o primeiro conselho? Sempre faça alguém feliz. Porque se alguém estiver feliz, é porque você também está feliz. Glória a Deus. Ninguém consegue fazer alguém sorrir se ela estiver chorando. Não é verdade? Se eu estou em prantos e desespero chorando, como é que eu vou fazer alguém rir? Mas se eu estou alegre, se eu estou em paz com Deus, se a minha vida tem sido uma vida regozijada, eu estarei fazendo com que as pessoas assim também sejam ao meu redor. Amém, queridos? Então este é o primeiro conselho para você ter um ano feliz, um ano abençoado. Amém? Glória a Deus. Segundo conselho que nós aprendemos aqui, que o Senhor nos dá, é orar sem cessar. A oração, orar sem cessar. O que é que isso significa? Significa ter sempre o coração voltado para Deus e para as coisas de Deus. Orar é criar intimidade com Deus e ajuda em todas as situações da vida. Orar sem cessar é estar sempre consciente da presença de Deus e convidá-lo a participar da nossa vida. Glória a Deus. Isso é o que significa orar sem cessar, irmãos. Amém? Eu tenho a consciência de que Deus está comigo. Se Deus está comigo, eu vou ter cuidado em algumas ações da minha vida. Amém? Eu vou ter cuidado em algumas ações, eu vou ter cuidado em algumas coisas, eu vou ter cuidado como me relacionar com as pessoas. Por quê? Porque Deus está presente na minha vida. Aleluia! E quando você encara a vida dessa maneira, o seu relacionamento em casa muda, na igreja muda, no trabalho muda, na escola muda, na faculdade muda, aonde você estiver, os seus relacionamentos começam a mudar, porque Deus está presente com você. Aleluia! Isto é orar sem cessar. É você ter a consciência, aleluia, de que Deus está atuante na sua vida e que você precisa todo dia convidá-lo para participar, para que ele venha executar na sua vida aquilo que precisa ser feito. Isso é orar sem cessar. Orar sem cessar. Glória a Deus. Amém? É ter essa intimidade com Deus. Mas talvez alguém que esteja me ouvindo possa perguntar: pastor, como é que eu vou estar de joelhos o tempo todo na escola, no trabalho, na faculdade e todos os lugares que eu for para poder Deus me ouvir? Não. Você está condicionando a Deus ouvir a sua oração só quando você estiver de joelho dobrado. Então, na hora que você estiver sem estar com os joelhos dobrados, Deus não vai te ouvir, porque você está condicionando Ele a isso. Mas quando Ele disse orar sem cessar, Ele quis dizer para mim e para você: ore andando, ore sentado, ore em pé, ore deitado, ore varrendo a casa, ore lavando os pratos, ore lavando a roupa, ore dando banho nos meninos, ore fazendo o almoço, ore comprando no mercado, ore vendendo, ore passeando, ore dentro da lotação, ore no ônibus, ore no metrô, aonde você estiver, ore. Porque se você tem a consciência de que
Ele está com você, Ele vai te ouvir. Ele vai interagir com você, Ele vai falar, você vai ouvir, e você vai falar e Ele vai te ouvir. Amém? Glória a Deus. Esse é o segundo conselho. O terceiro conselho que o Senhor nos dá, meu irmão, aleluia, é o versículo 17 que diz: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O que é gratidão? Gratidão é um sentimento de reconhecimento, uma emoção por saber que uma pessoa fez uma boa ação, um auxílio em favor de outra. Gratidão é uma espécie de dívida, é querer agradecer a outra pessoa por ter feito algo muito benéfico para ela. Sentir-se grato também é associado a um estado de espírito e não se refere somente a bons acontecimentos. A sensação de gratidão pode estar relacionada a todos os acontecimentos da vida de uma pessoa, que pode sentir-se grata também por experiências ruins que lhe trouxeram algum crescimento e aprendizado. Amém? Então observe, nós observamos aqui, glória a Deus, né? Duas situações diferentes. Primeiro, alguém está lhe proporcionando coisas boas, está lhe ajudando, né? Está lhe abençoando ali com alguma coisa, um mantimento, seja lá o que for que você esteja precisando, e aquela pessoa está ali lhe ajudando, lhe sustentando, ajudando a lhe manter. Isso é maneiras boas que as pessoas estão fazendo conosco. E qual é o nosso sentimento? Grato. Obrigado pelo que está fazendo, obrigado pelo que Ele me deu. Agradecimento. Amém? Isso é gratidão. Com Deus, mesma coisa. Devemos ser gratos a Deus pela vida, pelo ar que respiramos, pela saúde, pela família, não é? Por tudo que Ele nos tem proporcionado de bom. Amém? Estamos agradecendo. Mas tem aqui um segundo ponto da questão: agradecer. Qual é? Não se prender apenas à questão das boas coisas. Por quê, irmãos? Porque as boas coisas, quando nos acontecem, ela não nos traz ensinamento. As boas coisas, quando nos acontecem, ela nos traz uma sensação de regozijo. Mas quando nós passamos por alguma situação ruim e complicada, aí a gente começa a entender o trabalhar de Deus na nossa vida. A luta, a provação, a dificuldade, a enfermidade, o desemprego, a falta disso, a falta daquilo, e a gente começa muitas vezes a enfrentar uma luta em casa, na vizinhança, no bairro, no trabalho, na faculdade, na escola, aonde tivermos. Se levantou uma luta, um problema, glória a Deus. Por quê? Porque é uma oportunidade de crescimento que Deus está dando a mim e a você. Aí a gente tem que agradecer a Ele. Deus, obrigado pela luta, obrigado pela prova, obrigado por essa dificuldade, obrigado por essa situação ruim, porque eu estou aprendendo, estou adquirindo experiência, e toda a experiência adquirida serve para a instrução de outras pessoas. Amém? Deus nos prepara e nos usa para abençoar a vida de outras pessoas. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então que você possa ser grato a Deus por toda essa situação. Verso 19 diz: não extingais o espírito. Essa expressão, ela diz aqui, a ordem bíblica: não apagueis o espírito, ou não extingais o espírito, significa basicamente que
o cristão jamais deve se opor ao Espírito Santo de Deus e à sua obra. Em outras palavras, essa é uma advertência aos crentes a respeito de como eles devem conduzir-se em relação ao Espírito Santo e em seus dons que são distribuídos na igreja. É fácil perceber que ao escrever não apagueis, glória a Deus, o Espírito, Paulo associa o Espírito Santo ao fogo. Inclusive, essa é uma metáfora bem conhecida, empregada no texto bíblico. Por exemplo, quando o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, ocorreu um fenômeno em que apareceram línguas como de fogo distribuída entre os crentes. Atos 2, verso 3. Na frase "não apagueis o Espírito", o apóstolo aplica um termo grego que significa literalmente extinguir ou apagar, e comunica a ideia de sufocar, suprimir ou abafar o fogo. Observe, meu amado, o que é que ele está falando aqui? Não extingais, não apagueis o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele foi dado à igreja como regente da igreja, como dirigente da obra do Senhor. Tudo que a igreja vive é o Espírito Santo promovendo, conduzindo, dirigindo, levantando, abrindo e fazendo as coisas acontecerem, porque Ele é o regente da obra. Amém? Ele é o regente da igreja. Jesus comprou a igreja com o preço do seu sangue, mas quem conduz a igreja é o Espírito Santo. Aleluia! E nós não podemos, meus amados, reprimir isso de forma alguma. Temos que dar a liberdade que o Espírito Santo ele necessita para trabalhar na nossa vida. Nós precisamos sim. De que maneira? Nos regulando. Não é? Nos regulando. Como nos regulando, irmãos? A tentação, ela bate na porta de todo mundo. A tentação, ela vem inflamar o coração de todo mundo. Sofrer a tentação não é pecado. Pecado é você ceder e praticar a tentação. Aí onde está o pecado? Mas o Espírito Santo, ele nos dá força para vencermos a tentação. A palavra do Senhor diz que não houve tentação maior do que a que o homem pode suportá-la. Glória a Deus. Amém? Não houve tentação maior do que o homem pode suportá-la. Mas como é que eu vou suportar e vencer uma tentação? Me submetendo à direção do Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem vai conduzir os meus passos, é Ele quem vai dirigir a minha vida e vai me dar vitória em toda circunstância e em toda situação. Amém? Então você não deve extinguir, você não deve reprimir, você não deve apagar o Espírito Santo na sua vida, mas você deve buscá-lo todo dia, toda hora, todo instante. Convide Ele, diga: Espírito Santo, vem na minha vida. Espírito Santo, entra na minha vida. Espírito Santo, dirige a minha vida. Espírito Santo, guia os meus passos. Espírito Santo, me dá sabedoria. Espírito Santo, usa a minha vida. Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, usa-me. Espírito Santo, aleluia, chame que Ele vem. Chame que Ele faz. Amém? Aleluia. Isso é que é um Deus maravilhoso. Aleluia. Meu amado, glória a Deus. Quinto conselho que o Senhor nos dá para termos uma boa vida no ano 2023: não desprezeis as profecias.
Preste atenção, o versículo bíblico diz: não desprezeis as profecias. É uma advertência para que os crentes não menosprezem a orientação resultante da proclamação profética da verdade de Deus. As profecias legítimas, fundamentadas na palavra de Deus, jamais devem ser desprezadas. Amém? Nós sabemos, amados irmãos, que nós estamos vivendo um tempo onde muitas coisas acontecem, muitas profecias acontecem, muitas profecias são faladas, mas as profecias verdadeiras, fundamentadas na palavra, enraigadas na Bíblia, essas não se perdem no ar, elas não passam desapercebidas, mas elas acontecem. A palavra do Senhor diz lá em Isaías, que o Senhor disse: as minhas palavras não voltarão vazias, mas antes cumprirão o propósito pelas quais eu as enviei. Aleluia! Ele está enviando uma palavra para você nessa hora. É os 7 conselhos, é a orientação para que você saiba como se conduzir nesse ano de 2023. Você precisa ouvir a palavra, ela está sendo profetizada para a sua vida e viver, porque aquilo que Deus está falando, Ele se compromete. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Sexto conselho: examinai tudo e retende o bem. Aleluia! Oh glória! A essência deste maravilhoso versículo, meus irmãos, é tão abrangente que pode ser aplicado de forma muito ampla em qualquer aspecto, propósito ou parte de nossa vida, com grande potencial de transformação. Mas, para algumas pessoas, justamente o fato de este versículo possuir tamanha versatilidade e magnitude acaba fazendo com que eles não o apliquem satisfatoriamente numa área de sua existência. O Senhor está dizendo aqui: observe tudo e retenha só o que é bom. Veja tudo. Ele diz aqui: veja tudo, examine tudo, ouça tudo, mas só extraia daquilo tudo o que é bom e benéfico para a sua vida. Amém? Eu costumo dizer, meus irmãos, que uma pessoa que tem visão espiritual de Deus, ela vê coisas boas onde todo mundo só enxerga o que não presta, e o contrário, ela consegue enxergar coisas ruins onde todo mundo só diz o que é bom. Não, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Tem alguma coisa ruim, porque o homem espiritual, ele discerne tudo, diz a Bíblia. Ele entende tudo, ele vê tudo. Amém? O homem espiritual, ele observa tudo, e o Espírito de Deus lhe dá entendimento espiritual para ele poder saber distinguir: isso é bom, isso não é. Mas todo mundo está dizendo que isso aqui é bom, mas eu estou entendendo que Deus está me mostrando que não é. E eu não tenho que conduzir a minha vida no que as pessoas falam, mas eu tenho que ser dirigido pelo Espírito Santo. Aleluia! E Ele é quem conduz a minha vida. Então você precisa ter esse entendimento no nome de Jesus. Existe muita coisa boa, existe, mas também existe muita coisa ruim no meio das coisas boas. Existe muita coisa ruim, sim, mas também tem coisas boas no meio das coisas ruins.
E se você começar a orar e pedir a Deus que lhe dê espírito de sabedoria e de inteligência espiritual, no campo espiritual você vai começar a ter discernimento das coisas, você vai começar a entender as coisas. Amém? Glória a Deus. Existem situações, vou dar um exemplo aqui só para nós concluirmos aqui e passarmos para o próximo. Existem lugares que parecem bons, não é? Eita, vende uma comida, ó, uma mão de vaca que é um espetáculo. Porém, está assim de gente lá se embriagando, né? Mulheres da vida. Ah, não, mas eles estão lá e eu estou aqui no meu canto. Existem coisas boas aonde tem coisa ruim. A mão de vaca é uma delícia, é a melhor da região, é ali naquele lugar, não é? Mas é um lugar ruim, mas tem coisa boa. Aí pelo outro lado, você passa num lugar, vê um quiosquezinho assim meio mal amanhado, meio lá e meio cá. Você diz assim: rapaz, eu vou comer aí, mas será que a comida daí é boa? Aí quando você chega lá, eita, tem um hambúrguer que você nunca comeu em canto nenhum, um hambúrguer igual aquele. Eita Jesus do céu! E você fica: meu Deus, que coisa maravilhosa, que coisa gostosa. Existem coisas boas onde as pessoas enxergam coisas ruins, e existem coisas ruins onde as pessoas enxergam coisas boas. Amém? Então a gente precisa saber conduzir a nossa vida. Aleluia. E por último, versículo 22 diz: abstende-vos de toda a aparência do mal. Fugir da aparência do mal significa andar conforme a vontade do Senhor revelada em sua palavra. Irmãos, não é andar segundo a palavra que alguém inventou. Alguém diz que eu tenho que ser assim, alguém diz que eu tenho que fazer assim, alguém diz, não. O que é que a palavra de Deus está te falando? O que é que a palavra de Deus está te orientando? Então segue a palavra. Ela é luz para o teu caminho e lâmpada para os teus pés. O homem precisa esconder a palavra de Deus no coração para não pecar contra ele, e o mancebo precisa observar a palavra para manter-se puro no seu caminho. Então a palavra de Deus, ela é a minha estrada. Eu vou andar nela. Se ela for para a esquerda, eu vou para a esquerda. Se ela for para a direita, eu vou para a direita. Mas se ela se manter em linha reta, eu vou em linha reta. Ah, mas todo mundo está dizendo que por aqui é melhor e por ali é mais fácil. Mas eu quero ir aqui, ó. Eu quero ir na palavra. Se a palavra está em um caminho estreito, eu vou no caminho estreito, irmãos. Amém? Porque na hora em que você é conduzido pela palavra de Deus, você não erra, não peca, não cai e nem se decepciona. Então mantenha-se na palavra. Se afaste da aparência do mal. Se afaste da aparência do mal. Aí você leve para todo o sentido da sua vida. Se você está fazendo alguma coisa que está causando mal-estar, pare. Se você anda com alguém que está causando mal-estar, pare, não é? Se afaste dos convívios, dos relacionamentos, das coisas erradas. Se afaste do que é mal, para que o Espírito Santo possa ter vez e lugar na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Então é estes os 7 conselhos que o Senhor Deus tem para você, aleluia, para este ano de 2023. Você possa viver o melhor de Deus, mas também você possa dar o melhor para Ele, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia.